Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Meus amigos, navegando pelas páginas da codificação, se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, na questão número 88, Allan Kardec pergunta se o espírito ele tem forma. E os espíritos falam que não, que o espírito é como se fosse uma chama, um clarão. Na questão 88A, o Kardec pergunta se o espírito tem cor. Eu achava que não tinha, mas os espíritos falam que o espírito tem cor sim, ele vai desde o opaco até o brilho do rubi. Na questão número 90, o Kardec pergunta se um espírito para se deslocar, ele simplesmente pensa no local onde ele quer e lá ele estará, ou ele sabe exatamente a distância que ele percorreu. E os espíritos respondem que das duas maneiras. Tem espírito que pensa, por exemplo, Praia da Boa Viagem, ele já está lá, e tem outros que, para vir da porta até aqui, ele sabe exatamente o que ele percorreu. E os espíritos vão falar que isso ocorre da maior ou menor depuração do espírito, de acordo com a cor também. Na questão número 92, o Kardec pergunta, o espírito se divide? Porque tem relatos assim, por exemplo, do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, está dando uma comunicação aqui, e quase ao mesmo tempo em Santa Catarina. E o Kardec pergunta, o espírito se divide para estar em dois lugares ao mesmo tempo? E os espíritos falam que não. E eles fazem uma relação com o Sol. O Sol é somente um, mas seus raios, ele abarca pelo menos metade do nosso planeta. E os espíritos são assim, quanto mais iluminados, quanto essa luz interior for cada vez maior, ele desponta de mais felicidade onde ele estiver. E na questão 628, os espíritos dizem que em todas as épocas da humanidade, sempre vieram pessoas e espíritos para nos trazer informações. E eu fiquei pensando, o que é necessário para a gente conseguir que essa luz ela brilhe cada vez mais? Como os espíritos falaram que em todas as épocas da humanidade vieram informações e ensinamentos dos espíritos, a primeira que eu fui foi lá nos hindus, lá no Vedas, que são os livros mais antigos da história da humanidade. Segundo os hindus, os Vedas eles são tão grandes e tão complicados que existia uma base filosófica que estudaram esses livros. E desses livros saíram dois livros, que resumo são os Upanishads e os Vedantas. E tem uma base filosófica dos hindus que nos diz que Deus está em todos os lugares. E que todos nós temos uma centelha divina de Deus. E cabe a cada um de nós, segundo os hindus, fazer com que essa centelha divina ela brilhe cada vez mais, formando uma fonte de luz capaz de iluminar a todos que estão ao nosso lado. O que é necessário fazer para que essa centelha de luz se transforme numa fonte? Fazer o bem, amar o próximo, fazer a caridade. Então, já aí pelos hindus a gente já começa a ter uma pista de que é necessário. Na mitologia egípcia, eles gostavam tanto da luz, do brilho da luz, que eles acreditavam que o próprio Sol era o Deus Ra. No entanto, os egípcios acreditavam que os deuses tinham uma vida social como a nossa. Então, segundo a tradição, a mitologia, o Deus Ra tinha dois filhos, Sete e Osíris. O Osíris era o deus da civilização. Então, quando tinha uma plantação muito farta, os egípcios adoravam o deus Osíris. E o Sete era o deus do deserto. O que tem no deserto? Areia, né? Qual que é a vantagem de ser um deus no deserto?
Segundo a tradição, o Sete ficou com ciúmes do irmão e pretendeu matá-lo. Vocês já ouviram alguma história parecida assim ou não? De irmão que fica com ciúme do outro e tenta matar? Como que o Sete fez? Ele convidou para um banquete, o Osíris para o banquete na casa dele, e ele ia fazer uma brincadeira no meio do banquete. Ele construiu um sarcófago cravejado de pedras preciosas, e ele, juntamente com seus ajudantes, planejaram que no meio do jantar ele ia falar: olha, quem couber nesse sarcófago vai levar para casa. Estranho, né? Levar um sarcófago para casa. E obviamente que ele sabia o tamanho do Osíris. E daí, no meio do jantar, o Sete falou: olha, quem couber aqui nesse sarcófago vai levar para casa. E quando Osíris entrou dentro do sarcófago, os Sete, seus ajudantes, lacraram o sarcófago e jogaram o sarcófago no rio Nilo. A Ísis era casada com Osíris. Vocês aqui, mulheres, se o marido de vocês sumisse, o que vocês fariam? Eu acho que eu não vou perguntar mais isso não, viu, gente? Na outra casa eu perguntei, a mulher falou, uma festa, na verdade. No entanto, a Ísis, como todas as mulheres aqui, ficou desesperada, se transforma em águia e vai atrás do marido. E ela encontra o sarcófago do Osíris na Babilônia. E ela traz novamente o marido. O irmão dele não gostava mesmo dele. Daí o irmão dele capturou Osíris e, segundo a tradição, o cortou em 42 pedaços, distribuindo os pedaços nas tribos egípcias. Novamente a Ísis fica desesperada. E ela faz o quê? Chama a irmã dela, Nefte, e em forma de águia, elas vão buscando cada uma das partes do Osíris. Das 42 partes, elas só encontraram 41. Faltou um pedacinho. E daí, segundo a tradição, quando ela montou o Osíris, a Ísis bateu a asa como se fosse uma mágica e o Osíris retorna à vida. E depois eles tiveram uma noite de amor. Não me pergunte como isso aconteceu, porque aquela partezinha que eles não acharam, eu acho essencial para que isso acontecesse. Dessa relação nasceu quem? Horus. E o Horus depois vai lá e derrota o tio dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Osíris, depois daquela noite de amor, ele vai para debaixo da terra. E a partir daí eles acreditam que tinha o tribunal de Osíris. Ou seja, um egípcio que morria, ele chegava nesse tribunal, arrancava o coração da pessoa e colocava numa balança. De um lado o coração, de outro lado uma pluma. Se o coração pesasse mais do que uma pluma, vinha um Deus com cabeça de jacaré, devorava a pessoa e ela acabava ali mesmo. Se o coração pesasse menos do que uma pluma, essa pessoa ia para um paraíso, ficar lá sem fazer nada e... Resumindo, o que era necessário para o coração pesar menos do que uma pluma? Ser bom, fazer o bem, fazer a caridade, ajudar o próximo. Tudo bem? O Deus dos judeus também é muito ligado a parte da luz. No segundo dia, segundo a Gênese bíblica, Deus fala Fiat Lux. O que é isso? É fósforo? Faça-se a luz, não é verdade? E a luz foi feita. E um dos profetas dos hebreus, Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para ir buscar as tábuas da lei, segundo a tradição, ele vê uma sarça ardente. O que é sarça? Uma planta que estava pegando fogo. Lembra do livro dos Espíritos? Uma chama, um clarão. Então todas as coisas ficam batendo, de acordo com o livro dos Espíritos. No norte da Índia, 600 anos antes de Jesus, tinha um rei muito poderoso. E esse rei queria muito ter um filho. E ele conseguiu que a mulher dele engravidasse. No entanto, logo depois que a mãe dele teve o bebê, ela logo depois desencarnou. Esse era o príncipe Siddhartha, da família Gautama. Era uma tradição na Índia que quando um filho de um poderoso nascesse, que eles chamavam os astrólogos sábios. E esse rei chamou o astrólogo mais famoso da Índia.
E quando aquele astrólogo vendo aquele bebê, ele começou a chorar compulsivamente. O rei falou: tem algum problema com meu filho? E o astrólogo falou: não, muito pelo contrário, teu filho vai mudar a história do povo da Índia e de várias pessoas. Ele vai ter duas saídas na vida dele: ou ele vai ser um grande sábio, ou ele vai ser um grande rei. E o rei pergunta para ele, fala: mas por que você está chorando? E o astrólogo fala: é porque eu já sou muito idoso e não vou ter oportunidade de presenciar tudo que seu filho fará pelas pessoas. O rei não queria que o filho dele fosse um grande sábio, o rei queria que o filho dele fosse um grande rei. E ele chama os seus conselheiros, e os conselheiros viram para o rei e falam: olha, meu rei, para uma pessoa não querer se tornar sábio, você não pode deixar ele lidar com os problemas da vida, porque a pessoa só vai começar a pensar muito se ela ficar lidando com os problemas da vida. Daquele jeito, então o rei criou o príncipe Siddhartha, num palácio cercado de todo o luxo possível. Quando um funcionário ficava doente, ele tirava de perto. Então aquele príncipe, ele nunca teve nenhum tipo de necessidade e era cercado de várias riquezas. O próprio rei arrumou até uma mulher para ele se casar e ele acabou tendo um filho. Só que aquela vida de riqueza não saciava a vida dele. Um dia ele chama um escravo e fala assim: olha, eu quero sair do palácio. O escravo vira para ele e fala: não, meu príncipe, não pode, o rei proibiu. Ele falou: não, mas eu quero sair. E um dia eles saíram escondidos do palácio, e esse príncipe teve 4 encontros. O primeiro encontro, ele encontrou um homem doente. E o príncipe pergunta para o escravo assim: mas aquele homem está daquele jeito por quê? E o escravo fala: ele está doente, meu senhor. E o príncipe pergunta: e eu posso ficar desse jeito? E ele falou: pode ser que sim. Logo depois, aquele príncipe encontra um homem muito idoso, um velho. O príncipe pergunta: mas aquele homem está daquele jeito por quê? E o escravo falou: ele está velho, meu senhor. E o príncipe pergunta: e eu posso ficar daquele jeito? E ele fala: se tudo der certo, na verdade, só fica. Logo depois, o príncipe vê um cadáver, porque na Índia é muito comum ter cadáveres na rua. Ele pergunta: aquele sujeito está daquele jeito por quê? E o escravo falou: mas ele morreu. E o príncipe perguntou: e eu posso ficar daquele jeito? Aí o escravo não teve mais dúvida nenhuma, na verdade. Não só pode como vai, todo mundo vai morrer. E logo depois ele encontra um homem debaixo de uma árvore meditando. Aqueles 4 encontros marcaram a vida daquele príncipe. E ele já não tinha mais por que ficar naquela gaiola de ouro que era o palácio que o pai dele tinha deixado. Um dia ele corta o cabelo, que demonstrava que ele era de uma casta real, e ele vai para uma floresta, e ele fica 6 anos meditando na floresta, e jejuando. E ele era tão firme no propósito dele, que diziam que pela barriga dava para sentir o osso da coluna, de tão magro e de tão pouco que ele comia. Ele, de acordo com a tradição, já tinha vários seguidores, e um dia ele estava vendo um professor de música dando aula para o seu aluno. E o professor de música estava explicando como que funcionava um instrumento de corda. E aquele professor vira e fala: olha, a corda do instrumento você não pode esticar muito, porque se você esticar muito ela estoura. E você não pode deixar ela muito frouxa, porque senão não dá som. E ele percebeu que ele estava sendo uma corda do instrumento que estava prestes a se romper. Logo depois disso, ele levantou, levantou e foi tomar água, foi comer alguma coisa, e seus seguidores ficaram revoltados. Falou: a gente está jejuando com você, e você agora deixa de tudo? E se afastaram dele. E ele ficou bem chateado com aquilo, e sentou debaixo de uma árvore. Essa árvore existe até hoje. Ele falou: eu só saio daqui enquanto eu não encontrar o propósito da vida. E depois de 7 dias, aquele príncipe se torna de o Buda. E o Buda quer dizer o quê? O iluminado. Ou seja, ele encontrou uma auto-iluminação. E ele falou que a melhor coisa não é nem muito à direita, nem muito à esquerda. A melhor coisa é o caminho do meio. Mas percebam que ele se auto-ilumina. Ou seja, de novo nós estamos falando de espíritos ligados à luz interior. Está muito cansativo, gente? Vocês estão com vontade de desencarnar assim ou não? De emancipar assim a alma? Nós vamos encontrar Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, eles são tão geniais que eles falavam coisas que eu achava que Jesus tinha dito. E eles já tinham falado.
Se a gente for ver no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na introdução, coloca 21 itens de coisas que Sócrates e Platão falavam que combina com a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Sócrates e Platão falavam, é pelos frutos que se reconhece a árvore. Um dia um amigo do Sócrates virou para o Sócrates e falou, Sócrates, você precisa ficar sabendo que eu fiquei sabendo do teu amigo. Se um amigo de vocês falasse isso para vocês, o que vocês falariam? Fala, né, meu? Começou, na verdade, mas o Sócrates não. O Sócrates falou assim, não, peraí. Antes de você falar o que você vai me dizer do meu amigo, primeiro, você sabe se é verdade isso? Sendo verdade, isso que você vai me falar é bondoso? Para você, para mim, para o meu amigo? Eu fico imaginando a cara do sujeito, não é verdade? Que ia falar. E sendo verdade, sendo bondoso, é útil o que você vai me dizer? O Sócrates foi a primeira pessoa contra a fake news, não é verdade, gente? Isso é considerado até hoje as 3 peneiras de Sócrates. Para Sócrates e Platão, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza e não ama nem a si, nem o que está em si. O apego aos bens materiais é a perda da alma. Para a doutrina espírita, a riqueza é uma prova mais difícil que a pobreza, porque pode provocar o apego aos bens materiais e dificultar o acesso aos bens espirituais. Para nós espíritas, riqueza e beleza são 2 provas dificílimas. Eu acho que eu já estou preparado. Na próxima encarnação eu vou pedir um voto de confiança, não é verdade? Para vir desse jeito. O Sócrates era tão desapegado, gente, mas tão desapegado, que ele ia nos mercados em Atenas experimentar um monte de coisa, mas ele só usava uma capa e andava descalço. E ele ia no mercado, ficava experimentando as coisas, e uma vez um dos seus seguidores falou, Sócrates, por que você vai experimentar aquele monte de coisa nos mercados se você não vai comprar nada? E o Sócrates falou, é porque eu fico vendo aquele monte de coisa que eu não preciso para ser feliz. Meus irmãos, façam isso com as suas esposas. Leva até o shopping. Fala para escolher o que elas quiserem numa loja. E quando tiver toda a roupa separada, você fala para ela, está vendo aquilo? Aquilo é tudo que você precisa para não ser feliz. Porque você já é casada comigo. E sai de perto, porque a chance da desencarnação é iminente. Tudo bem, gente? Daí nós vamos encontrar quem? Jesus. E Jesus fala que ele é a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, ele fala mais. Ele fala, brilha a vossa luz. Ele usa o verbo no imperativo. Ele está falando para nós brilharmos a nossa luz. E eu chego à conclusão de quê? Que se Jesus é a luz do mundo e ele quer que a gente brilhe a nossa luz, é através dele que nós vamos conseguir a nossa luz. E essa luz a gente vai conseguir através dos ensinamentos de Jesus. No entanto, antes de Jesus retornar para a parte espiritual, ele deixa um alerta. Ele fala, olha, se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, ele enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o próprio Jesus sabia que seus ensinamentos seriam deturpados. Então essa luz que nós estamos buscando tem que ser uma luz direto da fonte. Espíritos que viveram depois de Jesus, eles tiveram a oportunidade de se lidar com essa luz interior. Já ouviram falar de Paulo de Tarso? Paulo era Saulo, doutor da lei, que ia buscar os cristãos, muitas vezes para matá-los. Um dia, esse doutor da lei estava indo para a cidade de Damasco, para buscar Ananias, aquele que provavelmente ele iria matar. E no meio do caminho ele encontra o quê? Uma luz intensa, a ponto de ofuscar a vista dele e ele cair do cavalo. E no chão, quando ele estava no chão, daquela luz saiu uma voz que falava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele no chão fala, quem és tu, Senhor? E da luz fala, sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. E a partir daí, Saulo passa a ser Paulo, e fala, que queres que eu faça? E Jesus recomenda que ele vá até Damasco, e que fique numa hospedagem. Jesus aparece em sonho para Ananias, aquele que o doutor da lei ia buscar provavelmente para matá-lo,
e vira para Ananias e fala: Ananias, eu quero muito que você vá ao encontro do doutor da lei que está na cidade. Vocês iriam, gente? Hã? Em sonho ele apareceu, hein? É a mesma coisa Jesus apareceu em sonho para mim e falou: Fábio, pega a tua camisa da mancha verde e vai lá no meio da Gaviões da Fiel. Era isso que Jesus estava falando, gente. Mas Ananias foi e cura o doutor da lei. A partir daí, Saulo de Tarso, ele vai pregar o evangelho na família dele e é expulso de casa. Vai pregar no Sinédrio, ele é expulso do Sinédrio. Ele fica 3 anos meditando no deserto de Palmira e depois vai divulgar o evangelho de Jesus. E Paulo de Tarso foi espancado, apedrejado, jogado no lixo. E quando ele foi condenado à morte, ele foi tão tranquilamente que o soldado até titubeou. O soldado ia decapitar, ele estava tranquilo. E ele vira para o soldado e fala: soldado, cumpre a tua missão, porque a minha já está cumprida. E Paulo de Tarso foi decapitado. Teve aquela oportunidade de quê? De fazer com que sua luz brilhasse naquela encarnação ainda. Outro, como é o nome dele? O nome dele era Francisco, gente? Não, o nome dele era um jovem da cidade de Assis chamado Giovanni Bernardoni. Ele era um sujeito rico, o pai dele vendia tecidos. E ele ia para balada, baile dos anos 80, namorava, tudo. Era um jovem normal. Até que teve uma guerra entre Assis e Perúdia. E daí ele ficou preso 1 ano. Quando ele retorna, ele já estava um pouco mudado. E numa missa ele ouve a voz de Jesus falando... lembra que eu falei para vocês que o nome dele era Giovanni? Por que ele é chamado de Francisco? A mãe dele era francesa, e ele gostava muito de ir para a França. Então, o pai dele, como ele gostava muito para a França, chamava ele de Francesco. Francesco quer dizer o quê? Francês. Tudo bem? Daí Francesco passou a ser Francisco. E ele ouve a voz de Jesus falando: Francisco, reconstrói a minha igreja. Tinha uma igreja caindo aos pedaços lá em Assis, ele achou que o quê? Que Jesus tinha mandado ele ir reformar aquela igreja. Reformou a igreja, mas não era aquilo. Ele ouvia de novo a voz falando. E resumindo a história, porque é muito bonita, em determinado momento, Francisco pega todo o dinheiro da loja do pai dele e vai entregar para o padre para reformar a igreja. O padre vira para Francisco e fala: Francisco, onde você arrumou esse dinheiro? Ele falou: vendi tudo que estava na loja do meu pai, peguei o dinheiro lá e entreguei. O padre falou: o quê? Não vou querer, não. Sabia que ia dar problema, e deu problema mesmo. A ponto de o pai dele, em determinado momento, virar na frente eles estavam na igreja, estava o padre Francisco e o pai dele, e o pai do Francisco vira para ele e fala assim: olha, tudo que você tem foi eu que te dei. E aí o que ele faz? Até essa roupa que você está foi eu que te dei. Ele tira toda a roupa e sai nu pela praça, e coloca um pedaço de pano sobre o corpo. E aí, ele começa a fazer o quê? Aquele jovem que gostava de sair para os lugares, tudo, ele vai ao encontro dos mais necessitados. Vai junto com os leprosos. E ele começa a mendigar. E para a gente perceber como eram as pessoas, todo mundo tinha achado que ele tinha ficado louco. E quando ele pedia comida, estava pedindo, as pessoas davam comida azeda para ele comer. Mas ele fez com que sua luz brilhasse. A luz dele era tão intensa. E ele é considerado um dos santos da Igreja Católica ligado aos animais. Por quê? Porque o pessoal achava que ele tinha enlouquecido. E ele queria divulgar o Evangelho. Mas ninguém queria ouvir. Então, como nenhum homem queria ouvir ele divulgando o Evangelho, ele divulgava o Evangelho para quem? Para os animais. Um dia tinha um lobo atormentando a cidade de Gúbio. E o que ele fez, o Francisco? Foi conversar com o lobo. Eu ia achar que ele era louco também. E ele falou: irmão lobo, olha, o pessoal está querendo te matar, está achando que você vai atacar tudo. Bom, resumindo a história, ele convenceu o lobo não atacou ninguém e o pessoal dava comida para o lobo. Tudo bem? Mas toda vez que ele ia cumprimentar alguém, ele falava o quê? Paz e luz. Ouviram já falar desse sujeito? Albert Schweitzer, milionário europeu. Ele ficou sabendo que lá na África não tinha ninguém, não tinha nenhum hospital.
que ele fez? Pegou todo o seu dinheiro de milionário, ou seja, ele foi considerado o prêmio Nobel da Paz. Fez com que sua luz brilhasse também. Esse aqui já ouviram falar dele ou não? Francisco Cândido Xavier era para ser milionário. Só o livro Nosso Lar, antes dele desencarnar, já tinha vendido mais de 1.600.000 cópias. Só daquele livro, o direito autoral, ele já era para ser rico. E ele psicografou mais de 400 livros. Fora que ele ganhava muito presente. Tem um caso de uma mulher que ele estava na fila, e uma senhora com posse falou: Chico, olha, você trouxe uma mensagem do meu filho, você salvou minha vida, segura, toma esse relógio de ouro. E o Chico falou: não, minha irmã, não precisa, faço questão. O Chico pôs o relógio no bolso. Passado um tempo, veio na mesma fila, veio uma senhora falando: Chico, eu estou tão desesperada, não tenho nada para dar para o meu filho, nem remédio, nem para comer. O que o Chico fez? Pegou o relógio e deu. Pessoas de uma iluminação interior. Eu fico pensando, por que eu não estava naquela fila, não é verdade, gente? Então dá para perceber que o quê? Que esses espíritos, meus irmãos, eles fazem com que a luz dele brilhe nessa encarnação e dão exemplo para cada um de nós. Lembra que eu falei para vocês que Jesus prometeu um outro consolador? Eu acho que esse consolador é a doutrina espírita, porque vem trazer os ensinamentos. Então, meus irmãos, se vocês saíssem na rua e encontrassem esse sujeito, provavelmente vocês falariam: Jesus, tudo bem, mestre? E eu pelo menos falaria. No entanto, antropólogos estudaram como seria de acordo com a raça do povo que vivia na Galileia naquele tempo, e chegaram mais ou menos como que era a face de Jesus. E eles disseram que é mais ou menos assim. E meus irmãos, eu não consigo imaginar esse sujeito fazendo sermão do monte. Por quê? Porque minha luz é pequena. E a doutrina espírita nos diz que o quê? Que nós não podemos ter preconceito. Porque se todos nós teremos vários corpos, a gente não deve ter preconceito de aparência contra ninguém. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Quando eu era pequeno lá em Guarulhos, todo mundo sabe o que é biju? Sabe o que é biju? Então, quando eu era pequeno lá em Guarulhos, tinha um vendedor de biju, e o vendedor de biju vinha junto com um obsessor, que era uma coisa chamada matraca. Vocês já ouviram falar? Que ele vinha batendo assim, tac, 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 tac. No outro bairro, eu já começava a salivar minha boca. Eu falei: eu falava para minha mãe: mãe, o homem do biju vem vindo, compra para mim biju. E ela fala: Fábio, estou sem dinheiro. Fábio, e o barulho da matraca cada vez mais forte. E o homem passava e nada de comprar biju. E eu fiquei com esse trauma de infância de não comer biju. Passado um tempo, eu estava na praia de Boa Viagem junto com a minha esposa, tomando sol. Quando de repente, o que eu ouço? O obsessor pernambucano, tac, tac, tac. Eu falei: meu Deus, até aqui em Pernambuco, era um homem que estava vendendo biju. Eu falei: moço, o que o senhor está vendendo aí? Ele falou: é biju. Eu falei assim: quanto que é cada saquinho? Ele falou: R$1. Eu falei: quanto? R$1. Eu falei: quanto o senhor tem aí? Ele falou: 20. Peguei uma nota de 20 e falei: o senhor ganhou o dia hoje, vou pegar os 20 biju do senhor. E eu peguei os 20 biju, fui colocando na sacola que eu tinha levado para ir para a praia, e voltei a tomar sol. Daqui a pouco eu estava tomando sol, quando se aproxima um senhor e falou: dá licença, moço. Eu abri os olhos assim, era um senhor já meio desgastado pelo tempo, tudo. Ele virou e falou: moço, o senhor tem alguma coisa para me dar? Eu falei: não. Tenho nada não. Minha mulher já olhou assim para mim, né? Falei: não estou. Ele falou: tá bom, meu irmão, fica com Deus. E foi indo embora. A minha mulher, que gosta muito de mim, inclusive, virou e falou: Fábio, você não tem nada para dar para esse homem? Você tem biju até 2025 aí, Fábio. Como que você não tem nada para dar para ele?
Mas eu pensei que ele estava pedindo dinheiro, nem caiu a ficha. Bateu na minha consciência, peguei 4 pacotinhos de biju e saí correndo atrás do homem. Gente, o homem não tinha saído, não fazia 3, 4 minutos. Eu corri para um lado, cadê o homem? Nada. Corri para o outro lado, cadê o homem? Nada. Voltei num guarda-sol, virei para minha mulher e falei assim, olha, o homem sumiu, desapareceu, evaporou. E ela virou para mim e falou, você sabe quem era, né, Fábio? Eu falei, não sei quem era não. Sabe sim, você faz palestra, Fábio? Eu falei, não, quem que era? Era Jesus, Fábio. Eu falei, pelo amor de Deus. Não é possível, eu neguei biju para Jesus, não é verdade, gente? Então, meus irmãos, cabe a um dos ensinamentos da doutrina espírita é que a gente não deve julgar ninguém pelas aparências. Tudo bem? Ensinamento de Jesus. Outro ensinamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Pessoal, entendeu esse ensinamento? Entendeu? A gente vê na rua todo mundo amando o próximo como a si mesmo? Jesus colocou algum tipo de restrição para a gente amar o nosso próximo? Não. Então eu tenho que amar quem é católico? Alguém falou não lá atrás. Tenho. Alguém tem que amar, a gente tem que amar quem é evangélico? Sim. A gente tem que amar quem é ateu? Sim. A gente tem que amar quem torce para São Paulo? Sim. Quem torce para o Santos? Lógico. Quem torce para o Palmeiras? Óbvio. Para o Corinthians? Fazer o quê, né? Jesus mandou, na verdade, tem que amar. A gente tem que amar quem é homossexual, gente? Sim. Porque se alguma casa espírita impedir ou tiver algum tipo de preconceito para quem for homossexual, não entendeu a mensagem. Eu estava falando isso numa outra casa e uma mulher virou para mim e falou, Fábio, mas os homossexuais têm que se comportar na casa espírita. Eu falei, lógico. E os heterossexuais? Também. Com todo respeito, meus irmãos, eu vi uma pesquisa que dizia que o pessoal LGBT, tem um monte de letra agora aí, o que eles mais se simpatizam é pela doutrina espírita, porque aqui dentro do espiritismo não tem preconceito contra quem quer que seja. Em outros lugares, volto a dizer, ou chamam eles de doente, ou falam que eles estão com o demônio dentro do corpo. Então, é ensinamento de doutrina, meus irmãos, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E parece que isso foi um pouco esquecido. Outro ensinamento. Não ajuntei para vós tesouros na terra que a ferrugem e a traça corroem. O pessoal aprendeu isso? Porque eu vejo pessoas enchendo templos para ir pedir dinheiro para Jesus, gente. E se Jesus estiver dando dinheiro para o pessoal, ele deve ter mudado muito em 2000 anos. Porque em determinada passagem do Evangelho, Jesus está reunido com seus discípulos e se aproxima dele um jovem rico. Jovem e rico. E vira para Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala, bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é só meu pai que está no céu, mas mestre eu sou. E vira para o jovem e fala, segue as leis. Aquele jovem vira e fala assim, quais leis, Senhor? E Jesus cita os mandamentos. Aquele jovem retruca e fala assim, Senhor, mas isso eu já faço. E Jesus fala assim, olha, se você quer ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Qual é o nome daquele jovem? Ninguém sabe, ele não voltou mais. Mateus era cobrador de impostos. Quando Jesus virou para Mateus e falou, Mateus, vem e me segue, Mateus foi seguir Jesus. O nome de Mateus é repetido até hoje, mas o nome daquele jovem, ninguém nem sabe qual que é.
Imagine a oportunidade dourada que aquele jovem teve, porque ele foi convidado pelo próprio Jesus para fazer parte do colégio apostólico. E aí eu fico imaginando, me coloquei no lugar daquele jovem. Imagine que eu tivesse ganhado na Mega Sena essa semana. E quando eu estivesse saindo daqui do centro, eu encontrasse Jesus. E ele falaria assim para mim, Fábio, eu falei, Jesus do céu. Ai, que alegria, mestre. Ai, essa semana está demais. Olha, encontrei, vim aqui no Joana, que eu adoro, o pessoal daqui, ainda na saída encontro o senhor, mestre. Ai, essa semana está demais para mim. E ele falaria assim para mim, Fábio, você quer me seguir? Eu falei, lógico. Você quer me seguir mesmo, Fábio? Eu falei, claro, senhor. Ele falaria assim para mim, você ganhou na Mega Sena, né, Fábio? Eu falaria, ganhei. Ele falaria o quê? Então pega todo o teu prêmio da Mega Sena, Fábio, dá para os pobres, vem e me segue. O que vocês acham que eu falaria para ele, gente? Ele fala, Senhor, eu não tirei nem biju. O senhor quer meu prêmio da Mega Sena? Mas nem biju o senhor ganhou, o senhor quer meu prêmio. Mas a doutrina espírita vem nos explicar o que, gente? Que Jesus não quer que nós peguemos todos os nossos bens e que a gente dê para outra pessoa, porque a gente vai ser mais um pobre no mundo. Mas que nós não fiquemos tão apegados às coisas da matéria. Imagine que eu tivesse ganhado mesmo na Mega Sena e 2 dias depois eu desencarnasse. Eu ia chegar naquele mundo espiritual e ia fazer um fuzuê lá, gente. Eu ia falar, isso que vocês fizeram comigo é maldade, hein? Isso não se faz com ninguém. Ou vocês me tiravam antes do corpo ou não deixavam ganhar na Mega Sena. Agora ganhar e morrer? O Gugu tinha dinheiro, gente? Bastante, não é verdade? Então, o que eu percebi, meus irmãos, que esses essas pessoas que fazem com que a luz brilhe interiormente, eles são pessoas despojadas de bens materiais. Eu estou falando que é para a gente deixar de dar valor ou tentar não ganhar dinheiro com bens, dinheiro ou bens materiais? Não, não é isso. Quanto mais vocês puderem ganhar, se for de uma maneira honesta, ganhem. Mas que nós não fiquemos tão apegados a essas coisas e que nós, a ponto de nós esquecermos que a nossa verdadeira essência é o Espírito. Esse pessoal que fez a luz brilhar, percebam. O príncipe Siddhartha Gautama era milionário, ele deixou tudo e foi encontrar a luz dele. Sócrates podia ter muitas coisas. Ele fez com que a luz dele brilhasse, sem ele precisar de bens materiais. O que falar de Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, e deixou tudo? Francisco de Assis. Esses espíritos nos deram uma pista do que nós podemos fazer para que a nossa luz brilhe cada vez mais. E para terminar, eu gostaria que todos nós nos colocássemos no lugar de uma mãe. Que numa dessas encarnações que é como se fosse a luz do dia, ela passava por um momento de intensas trevas. Ela havia descoberto que seu filho, de 5 anos, estava com uma doença terrível. Aquela mãe, como todas as mães querendo fazer o melhor para o seu filho, vira para o menino e fala, filho, você vai ser o quê? Você quer ser o quê quando crescer? Você já deve ter ouvido essa história, mas vale a pena repetir. E aquele menininho virou para a mãe e falou, bombeiro, mamãe. Eu gostaria muito de ser bombeiro. Aquela mãe, como todas as mães querendo fazer o melhor para o seu filho, ela vai até o quartel-general do Corpo de Bombeiros da cidade e vira para o comandante e fala, comandante, meu menino está com uma doença gravíssima. O sonho dele é ser bombeiro, mas infelizmente acho que não vai ser possível. Será que o senhor poderia pegá-lo, já que ele tem essa vontade? E dar uma volta com o carro do Corpo de Bombeiros em torno do hospital? Eu tenho certeza que isso faria dele muito feliz. Aquele comandante disse que não,
que ele poderia fazer mais do que isso. Ele vira para aquela mãe e fala: senhora, nós aqui confeccionamos os nossos uniformes. Passa o número do garoto para mim, e é exatamente, obviamente, com autorização médica. Daqui uma semana eu trago o menino e ele vai passar o dia aqui conosco. Daquele jeito ele prometeu, daquele jeito ele fez. Uma semana depois, aquele menininho com uma doença terrível sai todo feliz do hospital com o seu uniforme do Corpo de Bombeiros. Ele tomou o café com o pessoal da corporação. Ele andou no carro dos oficiais, no carro de escada Magiro. E aquele dia foi tão feliz, mas tão feliz na vida daquele menino, que a previsão que os médicos tinham dado que ele fosse desencarnar era no final do mês de julho. E ele já estava chegando no final do mês de outubro. Infelizmente, aquele corpo físico já não tinha mais condições de abrigar aquele espírito. Os sinais vitais do menino caíam rapidamente quando aquela mãe, pegando o telefone, começou a ligar para os parentes para que eles viessem até o hospital. E foi aí que ela se lembrou do Corpo de Bombeiros. Novamente aquela mãe liga para o comandante do Corpo de Bombeiros e fala: comandante, eu sou a mãe daquele menininho que passou o dia aí com vocês. Comandante, agora ele não vai durar mais do que meia hora. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz quando ele foi aí. O senhor não poderia mandar um soldado do Corpo de Bombeiros para ficar do lado do leito dele, no momento derradeiro? Novamente aquele comandante disse que não, que ele poderia fazer mais do que isso. Ele vira para aquela mãe e fala: senhora, avise a moça do sistema de som do hospital que quando eles ouvirem a sirene do Corpo de Bombeiros, que aquilo não se trata de nenhum incêndio e nenhuma emergência. É o Corpo de Bombeiros vindo homenagear um dos seus mais ilustres componentes. E faz um favor para mim, abra a janela do quarto do garoto. 5 minutos depois, aquele menino já estava quase que fechando os olhos, quando de repente ele ouve a sirene do Corpo de Bombeiros. Aquele espírito se agarrou um pouco mais no corpo físico. Pelo sistema de som do hospital, uma voz anunciava que aquilo não se tratava de nenhum incêndio, nenhuma emergência. Era o Corpo de Bombeiros vindo homenagear um dos seus mais ilustres componentes. Aquela mãe abriu a janela do quarto do garoto. E pela escada Magiro, um a um, de todos os soldados que passaram o dia com o menino lá, entravam, beijavam, abraçavam o garoto e se colocavam em forma do lado do leito dele. Por último entrou o comandante. Ele trazia uma medalha de honra ao mérito na mão. Ele colocou no pescoço daquele menininho e o menininho vira para ele e fala: comandante, eu fui um bombeiro? E o comandante, já com lágrimas nos olhos, vira para o menino e fala: foi, filho, um dos melhores que nós já tivemos até hoje. Aquele menino sorriu, deitou, fechou os olhos e retornou para a verdadeira pátria. Eu conto essa história que não é para deixar ninguém triste, porque é apenas uma história. Mas eu gostaria de destacar a atitude da mãe. Porque aquela mãe sempre pôde fazer um pouco a mais pelo aquele menino. Um menino com uma doença gravíssima ficou 3 meses a mais no corpo físico. Porque aquele comandante sempre pôde fazer um pouco a mais por aquele menino. Um menino com uma doença grave desencarnou sorrindo. Essa é a proposta da doutrina espírita e de Jesus para todos nós. Que nós possamos fazer sempre um pouco a mais para o nosso próximo. Fazendo isso, rapidamente, nossa luz interior vai brilhar. E rapidamente nós seremos espíritos puros. E faremos parte do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós. E que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela participação, pela simpatia de cada um de vocês. Gente, eu vou em casa espírita que parece que o pessoal está desencarnado. Assim, muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido. Muito bem, Fábio. Muito obrigado por suas palavras. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade maior
pelas energias de amor e de paz. Vamos agradecer por esse ambiente harmonizado e essa energia amorosa que nos envolve. Vamos agradecer ao palestrante Fábio, nosso irmão, pela sua dedicação e gentileza em compartilhar seus conhecimentos com todos nós, estimulando a nossa reflexão para temas tão importantes para a nossa evolução. Agradecemos mais uma vez a Joana de Ângeles, a Maria de Nazaré, ao Mestre Jesus e a todas as equipes e fraternidades que deram sustentação aos trabalhos desta noite. Um agradecimento especial a Deus Pai pela oportunidade bendita da vida, pedindo que continue a iluminar o nosso caminho e que possamos retornar aos nossos lares com a sua proteção. Tenham todos uma ótima semana. Que assim seja.